Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Celso, eu sou um dos palestrantes desse trabalho maravilhoso que a nossa Igreja Burn está fazendo, que é a Clínica das Emoções, e eu estou com a responsabilidade de gravar aqui um bate-papo com vocês acerca da nossa terceira lição, que é uma lição que certamente será muito edificante para a sua vida, assim como as outras duas que provavelmente já foram gravadas e as outras que ainda faltam. Eu tenho certeza que esse trabalho fará um grande impacto na sua vida, uma transformação assim maravilhosa, que certamente o Senhor nosso Deus irá dar um novo rumo para a sua vida, por meio dessa série, dessas ministrações, que tem como objetivo trazer conselhos da palavra para a sua vida, para o seu coração, com alguns cunhos de ordem psicológica, enfim. Certamente Deus irá falar profundamente ao seu coração e eu convido você a participar comigo agora. A minha lição tem por título Escolhas Inteligentes. Nós vamos conversar aqui acerca de alguns conselhos da palavra de Deus que dizem respeito a decisões, que dizem respeito à escolha que nós fazemos, porque quando nós escolhemos coisas boas à luz da palavra, nós vamos escolher essas coisas boas. O contrário também é verdadeiro, mas o objetivo aqui é fazer com que você e eu, que nós nos alinhemos à palavra de Deus, à vontade de Deus, e isso certamente será de grande valia para a sua vida. Eu vos convido a abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 30. Eu quero fazer a leitura aqui de apenas 2 versículos, que é o versículo 19 e o versículo 20. Nós partimos a partir desses 2 versículos da palavra, né? Que diz assim: Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem, aqui é um conselho bíblico da parte de Deus, falando acerca de escolhas, dizendo que o povo de Israel teriam 2 escolhas para fazer. Deus colocou diante dele ali 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Interessante é que Deus, ele apresenta o caminho, aponta direções, mas é o homem e a mulher que têm a responsabilidade de tomar a decisão, de fazer a escolha, de qual caminho resolver seguir. Isso nos prova que o nosso Deus nos dotou com a capacidade de sermos responsáveis pelas nossas escolhas. De modo que aquilo que eu escolho, eu sou diretamente responsável por essa escolha. Então não adianta eu falar, eu errei por conta disso ou por conta daquilo. Não. As decisões que nós tomamos, nós somos responsáveis por elas, né? E como nós vemos em todos os aspectos da nossa vida, fazer escolhas são coisas que nós lidamos dia após dia. Escolhemos o carro que vamos comprar de acordo com a nossa condição financeira, escolhemos o curso da faculdade que vamos cursar, escolhemos com quem vamos namorar, com quem vamos casar, e todas as escolhas, elas não têm um cunho de neutralidade, ou seja, se eu escolho coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu escolho coisas ruins, junto no bojo vem também as coisas ruins, que são como consequências, que vêm como consequências das escolhas que eu fiz. Como eu disse aqui, a nossa vida ela é feita de decisões, ela é feita de escolhas.
Então, o que nós precisamos fazer, baseado nesta lição que tem por título de escolhas inteligentes? Nós temos que procurar fazer escolhas que irão trazer bênçãos para nós, benefícios para nós. E todas as vezes que nós tomarmos essa decisão de escolhermos fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz, certamente seremos abençoados. Eu coloquei aqui, nesta lição, quando eu fui elaborar, eu coloquei aqui três conselhos a princípio, concernentes a escolhas, que dizem respeito diretamente a nós, tá? Você como indivíduo. Não aquilo que você vai escolher que vai abençoar outras pessoas a princípio, não. Essas escolhas da qual eu estou tratando agora são escolhas que você vai fazer para si. É uma introspecção. Você vai tomar essas decisões e você vai ser o primeiro beneficiado, tá certo? A primeira escolha, que é uma escolha extremamente inteligente, que a própria palavra de Deus nos diz, é que você precisa, em primeiro lugar, escolher se amar. A Bíblia nos diz lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha que conselho interessante. Deus nos diz, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus, ele é um ser tão inteligente que quando ele nos deixou a orientação de nós amarmos a ele em primeiro lugar e também amar o nosso próximo como a nós mesmos, ele está dizendo assim, olha, você precisa primeiramente se amar para que depois esse amor, que não é um amor egoísta, que não é um amor egocêntrico, ele reverbere para as outras pessoas. Então Deus está dizendo, olha, eu quero que você ame o próximo, mas que você o ame como você ama a si próprio. Por que esse mandamento, por que essa escolha é uma escolha inteligente e tão importante para a sua vida? Porque existem muitas pessoas que não conseguem dar amor porque elas não têm um amor próprio, elas não amam a si mesmas. Ela está com a vida toda bagunçada internamente, dentro do seu interior está uma bagunça, está tudo desalinhado, a pessoa não consegue ver nada de bom nela, ela não consegue ver nada de precioso que Deus deixou dentro da sua alma, como uma marca dele de Criador. Então está uma bagunça, está um inferno astral, a pessoa não consegue doar amor para o próximo, porque ela não consegue se amar primeiro, ela não consegue se acertar como ela é, ela não consegue se amar. Então o primeiro conselho que Deus deixa aqui é esse, é o conselho de que você possa amar o seu próximo como a ti mesmo, ou seja, escolha se amar, é uma decisão. Você olha para dentro de si e diz, olha, eu me amo, e porque eu me amo, eu posso oferecer um amor precioso para outras pessoas. Então, o primeiro conselho, a primeira escolha inteligente que você e eu temos que fazer todos os dias da nossa vida é escolher se amar, certo? A segunda escolha que eu coloquei aqui, que diz respeito à sua própria vida, que diz respeito aí a você mesmo, é a questão de que você também precisa escolher ter respeito próprio, né? É impossível você transmitir amor, é impossível você entender o que significa amar o próximo ou respeitar o próximo quando você não tem nenhum tipo de amor por si mesmo, nenhum tipo de respeito próprio. Tem muitas pessoas que não se respeitam, acabam entrando em relacionamentos doentes que faz com que a outra pessoa te humilhe, acabe com a sua vida, acabe com a sua personalidade. Você não consegue se libertar muitas vezes desse tipo de relacionamento, porque talvez você pense assim, olha, é melhor sofrer aqui com essa pessoa do que sair daqui e tentar fazer uma outra coisa. Estou falando, queridos, de relacionamento enquanto você namora, enquanto você é noivo. Não estou falando disso com relação a questões de pessoas que já são casadas, tá? Então, não confunda esse conceito. São para pessoas que estão namorando, que estão noivos, que ainda não fizeram o compromisso do casamento, tá? São pessoas que estão vivendo um relacionamento doentio, que não sabem se amar, não sabem se respeitar. E existe um conselho da palavra de Deus em relação a isso. Você precisa se respeitar. Você precisa
gostar de você, você precisa se amar, você precisa ter esse respeito próprio, tá certo? Um terceiro conselho que eu acho de suma importância para a sua própria vida, para a sua vida pessoal é: escolha se aceitar, né? O século XXI é o século das insatisfações, né? As pessoas não estão satisfeitas com a sua cor de pele, não estão satisfeitas com a sua estética, não estão satisfeitos com a cor dos olhos, com o cabelo, enfim. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que você não possa fazer nenhum procedimento estético, que você não precisa se preocupar com a sua aparência. Eu não quero entrar nessa questão. O objetivo desta aula, desta palestra não é isso, mas eu estou dizendo de pessoas que se escravizam nos procedimentos estéticos, de pessoas que não se aceitam como é, que vivem em depressão porque não tem um biotipo de A, de B ou de C, e por conta disso estão mergulhadas numa profunda depressão porque elas não conseguem se aceitar do jeito que são. Então, meu querido, você foi feito, a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, ou seja, nós somos iguais a Deus, no sentido de que nós somos parecidos com Deus. Então nós temos que estar satisfeitos com quem nós somos, porque nós somos a imagem do Criador, e o Criador é perfeito, Ele só fez criaturas perfeitas. Então não fique insatisfeito com quem você é. Sabe, olhe para dentro de você todos os dias e diga: olha, eu sou a imagem de Deus, eu sou a coroa da criação, porque Deus me fez assim, e que isso possa entrar na sua alma e gerar em você uma aceitação própria, que isso possa gerar em você o amor próprio, que isso possa gerar em você um respeito próprio. Depois disso, agora nós vamos ampliar um pouco os estudos e nós vamos falar acerca da segunda parte das escolhas inteligentes, que são as escolhas que nós precisamos fazer concernentes à nossa vida em sociedade, em nossa vida como família, como irmãos em Cristo, como profissionais, enfim, são aquelas atitudes que nós precisamos tomar em relação ao nosso viver diário. Então, a primeira lição que eu coloco aqui, que você precisa fazer em relação à sua vida pública, é: aprenda a assumir as suas responsabilidades. A Bíblia nos fala de um homem chamado Saul. Eu acredito que vocês já conheçam a história dele. O que Saul fez é uma coisa que os nossos cabeças federais, Adão e Eva, fizeram lá no Jardim do Éden. São pessoas que escolheram não assumir as suas responsabilidades. Pelo contrário, fizeram com que suas responsabilidades fossem transferidas para a conta de outro. Quando Deus chega no jardim para confrontar Adão, em virtude de ele ter desobedecido uma ordem direta do Senhor, quando Deus pergunta: o que fizeste? Ele diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13, ele diz assim: olha, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Semelhantemente, Eva também transfere a culpa para a serpente, diz: olha, a serpente me enganou, e aí eu comi. Lá na frente você vai ver Saul, que era um rei de Israel, o primeiro rei de Israel, quando confrontado ali pelo profeta Samuel acerca de uma desobediência em relação a uma ordem direta de Deus, ele diz: olha, o povo me forçou, porque naquela ocasião ele não podia sacrificar, ele tinha que esperar uma ordem, ele tinha que cumprir a ordem que Samuel tinha dado, de esperar ali uma quantidade de dias, e que o próprio Samuel viria para fazer o sacrifício ali. Ele, pressionado pelo povo, resolve ceder e depois joga a culpa para as costas do povo. Da mesma forma como Adão jogou a culpa dele para Eva e Eva jogou para a serpente, nós vemos aqui um quadro de transferência de responsabilidade. O que eu aprendo com isso? Muitas pessoas estão sofrendo um dilema porque, ao invés de fazer escolhas inteligentes, que é a escolha de você assumir sua responsabilidade, de você assumir
a culpa daquilo que você fez, de chamar o pecado que você cometeu pelo nome, as pessoas acabam fazendo o quê? Transferindo suas responsabilidades. Ah, eu não estou bem porque o meu marido me largou. E aí eu não consigo mais tocar a minha vida. Ah, eu não consigo me firmar na igreja porque o meu filho não quer saber de Deus. Existem, nós sabemos aqui, eu não estou sendo insensível com a dor, com o drama de ninguém. Todos nós temos dramas, dilemas, né? Que se nós nos deixarmos dominar por eles, ninguém vai seguir a sua vida, ninguém vai continuar na existência. Mas estou falando de pessoas que poderiam estar numa situação melhor e não estão, porque estão transferindo suas culpas e suas responsabilidades para outro. Meu querido, você é responsável por si mesmo. A Bíblia diz que cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Não importa o que o meu marido esteja vivendo, minha filha esteja vivendo, meu filho, meu genro, minha nora, enfim, Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que nós fizemos. Ele não vai cobrar de nós aquilo que o outro nos fez, ele vai cobrar de nós aquilo que nós fizemos. Então, se você quiser viver uma vida mais regrada, se você quiser viver uma vida mais à luz da palavra de Deus, pare de transferir suas responsabilidades para outro. Assuma você mesmo a responsabilidade de parar de transferir a sua culpa e a sua responsabilidade para outro. Tá? Um segundo conselho que eu posso te dar acerca da sua vida coletiva, da sua vida social é: escolha transformar o negativo em positivo. Olha que interessante. Escolha transformar o que é negativo em positivo. Eu costumo dizer que a nossa vida ela é feita de adaptações e constantemente nós temos que fazer, né? Nós começamos como criança, nós crescemos, depois nós casamos, né? Depois nós temos os filhos, mais para frente a morte acaba levando um dos cônjuges, quem fica vivo precisa se adaptar, né? Os filhos se casam, eles precisam se adaptar à nova vida, enfim, a nossa vida é feita de adaptações. Você muda de emprego quando você não queria, você é obrigado a sair da casa que você mora porque você paga aluguel, você vai para uma outra casa, um outro bairro, enfim. A nossa vida ela é feita de adaptações, não é? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos escolher dia após dia transformar o negativo em positivo. Porque se nós olharmos a vida só pela ótica negativa, nós estamos perdidos, nós vamos naufragar na fé, nós vamos entrar numa profunda depressão. Principalmente pós-pandemia ou durante a pandemia, que nós estamos vivendo por coisas terríveis e que nós precisamos aí estar diante de Deus dia após dia, transformando o negativo em positivo. Eu me lembro de uma passagem em que José, lá em Gênesis 50, quando os irmãos dele estão com medo, do que José vai fazer agora, já que o seu pai morreu, e eles estavam com medo de que José se vingasse. José chega para eles e fala: olha, pode parar de ficar pensando isso, que eu não vou fazer nada disso com vocês, por quê? Vocês intentaram fazer o mal contra mim. No entanto, Deus me enviou à frente de vocês para que toda a vida se preservasse, e Deus transformou o mal em bem. Olha que interessante. O nosso Deus é especialista em transformar coisas negativas em positivas. Ele fez isso conosco, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Constantemente Deus está transformando coisas negativas em positivas, porque esse mundo caído, ele é 100% negativo. Mas Deus, mesmo assim, ainda escolheu plantar rosas, plantar árvores, fazer a praia, que é uma coisa maravilhosa para nós nos deleitarmos. Deus constantemente faz isso, transforma o negativo em positivo. E Ele quer que cada um de nós, seus filhos, façamos isso, porque esse é o caminho também para escapar da depressão, de um monte de série de problemas psicológicos que a vida aí está nos proporcionando. Nós precisamos então transformar o negativo em positivo. O segundo conselho que eu quero deixar para você também, referente a isso, é: escolha entender que Deus é soberano sobre o tempo. Olha que coisa interessante. Escolha
compreender ou escolha entender que Deus é soberano sobre o tempo. A Bíblia nos diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todo propósito. E mesmo assim, sabendo que há tempo para todo propósito, acima desse tempo, por trás desse tempo, existe um Deus soberano, fazendo com que todas as circunstâncias cooperem para o nosso bem. Olha que interessante. Nós nos pautamos para montarmos essa lição num livro de uma grande autora chamada Dev Titus, e ela nos deixou um conselho interessante e eu queria repassar ele para você. Ela diz assim no seu livro: compreenda uma verdade espiritual fundamental. Deus usa situações negativas para criar algo positivo. Ele fez isso com José. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perceba, quando a palavra usa todas, ela não está excluindo nenhum tipo de circunstância, assim como ela também não está supervalorizando suas coisas boas, não. Ela está incluindo tudo. Não estou dizendo aqui que Deus é um sádico, que Deus ele é responsável por tudo aquilo que acontece conosco. Eu não acredito nesse determinismo fatalista que diz que tudo aquilo que nós fazemos na Terra foi Deus quem já determinou. Ou seja, se eu escolho uma gravata azul ou vermelha, foi Deus quem determinou, como se eu não tivesse poder ou responsabilidade e capacidade de escolher algo. Não, mas eu estou dizendo que até mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus está no controle delas, permitindo com que cada circunstância coopere para o nosso bem. Então, escolha acreditar que Deus é soberano sobre o tempo. Tá certo? No 2.2 eu coloquei aqui uma outra coisa importante também que você precisa gravar na sua mente e pôr em prática, principalmente. Escolha priorizar a Deus e o seu reino. Essa é uma das escolhas mais inteligentes que nós podemos fazer. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus nos deu aqui uma direção, está apontando um caminho inteligente, uma escolha inteligente. Ele está dizendo: escolha priorizar a Deus e o seu reino. Nós vivemos num tempo em que as pessoas priorizam suas carreiras, priorizam conquistas materiais, prioriza tantas outras coisas. Não é que nós estamos dizendo aqui, nós não estamos dizendo que você não possa escolher a sua carreira, que você não pode escolher adquirir bens materiais ou outras coisas. Não, eu estou dizendo que essas coisas, se você escolher colocar em primeiro lugar, não é uma escolha inteligente. Agora, se você escolher o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, aí é uma escolha inteligente, porque as demais coisas Deus vai fazer com que se encaixe, Deus vai fazer com que elas estejam nos seus lugares respectivos. Porque quando Deus está em primeiro lugar, querido, não sendo o pecado, as outras coisas podem ocupar o segundo, o terceiro lugar, enfim. Mas se você escolher a Deus e o seu reino em primeiro lugar, é uma escolha inteligente. Isso vai trazer benefícios para a sua alma, isso vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa. Por quê? Quando as coisas estão nos seus respectivos lugares, elas funcionam do modo certo. Agora, quando qualquer outra coisa que não deveria ocupar o primeiro lugar e ocupa o lugar que é de Deus, as coisas passam a não funcionar direito. Então você precisa fazer essa escolha inteligente, tá certo? Agora, para nós fecharmos aí o quadro de escolhas, nós vamos partir para a última série de escolhas, tá? De escolhas inteligentes que nós precisamos fazer. E é um ponto único, é o ponto 3. E que escolha é essa? Tudo que eu falei aqui é importante, são escolhas inteligentes, mas que depende única e exclusivamente desse terceiro ponto, que é a escolha de quê? A escolha de nós desenvolvermos nossa fé. Todos os outros pontos dependem de que eu haja pela fé, de que eu haja em obediência à palavra de Deus, que diz que eu devo viver por aquilo que eu creio, ou pela fé,
e que eu não devo viver por aquilo que eu vejo. A Bíblia nos diz que a fé é algo de extrema importância para a nossa existência. Até para nós nos relacionarmos com fé, com Deus, nós precisamos da fé. A Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu quiser agradar a Deus, eu preciso viver pela fé. Eu preciso crer que Ele existe. Eu preciso me aproximar dEle e essa aproximação só é feita pela fé. Então, se para eu agradar a Deus, para nós agradarmos a Deus, eu preciso viver pela fé, significa que os demais aspectos da minha vida também precisam ser permeados pela fé. Eu preciso escolher ter fé, eu preciso escolher desenvolver a minha fé. A Bíblia nos diz que a nossa fé, ela pode começar como aquilo que está escrito lá em Marcos capítulo 4, versículo 30, que diz que se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, nós poderemos dizer para o monte, vá para lá e te atira-te no mar, e ele assim fará. O ensino fundamental desse texto é que a nossa fé ela pode começar pequena. Deus não despreza uma pequena fé. Mas o objetivo principal desse versículo ela pode começar pequena, mas ela precisa se desenvolver, ou seja, a fé precisa crescer para abençoar a nossa vida e para abençoar a vida de outras pessoas. Uma fé, ela só pode ser algo abençoador quando eu entendo que a fé, ela pode começar pequena e é preciso se desenvolver. Irmãos, assim como nós, na nossa vida natural, nós crescemos, primeiro nós somos gerados no ventre da nossa mãe, depois nós crescemos, nós nos alimentamos do leite, depois com um alimento um pouco mais sólido. Assim como a nossa vida material se desenvolve através de ciclos, a nossa vida espiritual também. Então, a nossa caminhada com Deus pela fé, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver, ela precisa ir de um estágio maior. A Bíblia nos diz que nós somos transformados de glória em glória e que a nossa caminhada ela é de fé em fé, ou seja, ela começa pela fé e ela termina com a fé, mas é óbvio que a fé que começa não vai ser a mesma que termina, porque ela se desenvolveu, ela criou o corpo, ela se incorporou. Então o objetivo da nossa vida é fazermos escolhas inteligentes, e uma escolha inteligente nós podemos fazer é escolhermos viver pela fé. Olha que interessante. A própria autora, a Dev Titus, ela diz uma coisa muito interessante sobre a fé em um dos capítulos do seu livro, que é assim: fé ativada é confiança inabalável. Quando você descobre quem Deus é e sua fé é ativada por meio da obediência, ação e fidelidade, tudo muda. Ou seja, quando eu entendo que a fé precisa ser desenvolvida, quando eu entendo que eu preciso desenvolver essa fé pela palavra, pela leitura, pela comunhão, pelo congregar, pelo jejum, isso significa que eu vou crescer. E significa que eu vou enxergar as circunstâncias negativas da minha vida de uma forma diferente. Não vou me abater? Não quero dizer isso. Não vou dizer que você não vai se entristecer, que você não vai se sentir mal. Mas eu estou dizendo que você vai reagir de uma forma diferente do que aquelas pessoas que optaram em não desenvolver sua fé. Tá bom, querido? Esses são os conselhos que eu queria deixar para você, essa nossa aula, tá? Eu queria finalizar aqui com duas perguntas muito importantes para você, que são perguntas conclusivas, que nós fazemos no nosso curso presencial e que eu queria também deixar aqui para você como um desafio para você responder, tá bom? Primeira pergunta diz assim: por que devo escolher Deus todos os dias da minha vida? Anote essa pergunta aí e você responda para si mesmo. Por que é que eu preciso escolher a Deus todos os dias da minha vida? Né? Uma dica. Isso é uma escolha inteligente. Nós estamos tratando de escolhas inteligentes, então, com certeza a resposta que você dará partirá disso. Uma segunda pergunta: por que devo diferenciar as situações positivas e negativas e utilizar em nossa vida espiritual, utilizar em sua vida espiritual? Diferenciando as situações, como é que eu posso usar isso para a minha vida? Né? Que você possa pegar essas palavras, que você possa pegar todos os conselhos que foi dado aqui nesta aula e aplicar na sua vida, escolhas inteligentes. Eu tenho certeza que esta lição
trará um grande impacto na sua vida, assim como as demais, e que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, Deus vos abençoe.